Bem-vindas, todas aqui presentes. Bela lua cheia. Estamos na lua cheia. Essa lua cheia, ela tem vários. Vocês devem ter assistido ou estavam presentes ontem na live da lua cheia, né? E repeti várias vezes a força que essa lua tem, porque ela é a lua cheia que conclui o mês de Kártika. É a lua cheia que acontece no Nakshatra Kirtika. Então, o mês de Cástica começou na lua cheia passada e terminou hoje. Tivemos também o fim da retrogradação de Saturno e o Vristika Sankranti, que é a chegada do Sol na constelação do Escorpião. E também hoje é Devi Puja, né? O dia que nós adoramos, glorificamos a Mãe Divina, a Deusa Mãe. Ah, por que que a lua cheia do final do mês de Cástica é tão forte? Porque ela vem embebida, né? Toda lua cheia, ela carrega o néctar, o Amrita. Então, como o mês de Cártica é um mês de peregrinação e peregrinações, um mês muito sagrado, né? É um mês que também ocorre a raça dança. Então, raça, soma raça, é o néctar que a lua despeja durante a lua cheia. Ela nos concede essa bebida que confere a imortalidade. Amrita. Amrita significa néctar. Amrita também significa imortal. Então, é o néctar da imortalidade. E Somarasa, Soma é um dos nomes da lua. A lua tem muitos nomes, um desses nomes é Soma. Somarasa é o. Rasa quer dizer sabor. Então, na lua cheia, a gente experimenta esse sabor, que é uma atmosfera que ela produz. A atmosfera que é produzida no momento nesses dias de lua cheia, né? Então, essa atmosfera, ela é nectária, né? É isso que acontece. E durante o mês de Kartika, é aquele mês onde ocorre o que se chama dança da raça, ou seja, uma dança melodiosa, saboriosa, nectária, de uma atmosfera sublime. Então, dessa lua cheia da lua cheia anterior até essa de hoje, nesse ínter, né, de 28 dias, Krishna e as golpes se encontravam para realizar a dança da raça dentro da floresta, né, de Vrindavana. Vrindavana, Vana significa floresta. Então, Vrindavana, Vrinda, é um dos nomes da planta Tulasi. Vrinda também significa adorável. Então, é uma floresta adorável, uma floresta onde predomina esta planta, Tulasi. Cientificamente, a Tulasi ela é parente do manjericão, todas as plantas que têm parentescos ali. Mas o manjericão é o manjericão, a Tulasi é a Tulasi. Tem uma diferença na folhagem. Mas o mesmo porte, assim, viram os arbustos, e produzem uns pendões, assim, às vezes de florzinhas bem miudinhas, brancas ou lilás. Depende, porque se chama Krishna, Tulsi Krishna e Tulsi Rama, né? Então, acho que dá florzinha branquinhas, Tulsi Rama, que dá flores lilás e Tulsi Krishna.
Então, essa floresta Vrindavana, ela predomina essa planta, entre outras árvores que são chamadas de Kalpavriksha. Kalpavriksha significa árvores do desejo, árvores do desejo. Qualquer desejo que você tenha, se você manifestar esse desejo sob uma dessas árvores de Kalpavriksha, esse desejo é realizado. Então, por isso, a gente deve ter muito cuidado com os nossos desejos quando estamos num bosque de árvores Kalpavriksha. Eu estive num lugar, né, onde essas árvores estão lá, são árvores centenárias. Eu estive, então, costuma se sentar debaixo dessas árvores e meditar, né? Existe também aquele entendimento de quanto mais elevado for o nosso desejo, mais elevada for a nossa intenção, os desejos que não são tão elevados terminam também sendo realizados. Mas se a gente fica preso na intenção e no desejo, realizados assim, mais inferiores ou intermediários, a gente perde a chance de poder gerar intenções para o que é mais elevado, porque o elevado alcança tudo. Então, nós vamos ter né, o Katyayana Vrata é uma verdadeira Kalpavriksha. Katyayana Vrata é uma árvore Kalpavriksha, é uma árvore dos desejos. E é muito importante que nós tenhamos essa percepção de qual a natureza dos desejos. Tudo neste mundo a, está sob os efeitos dos três gunas. Tudo. Eu não digo só esse planeta, não, tá? Todo o nosso sistema solar está sob efeito dos três gunas. Triguna. Vocês sabem, né? Que é tamas, rajas e sattva, né? Quem não sabe sobre os três gunas? Se você tem uma pessoa aqui que é perita em três gunas, que é a nossa querida Lívia, que entrou agora há pouco aqui na reunião. Né, Lívia? Então, sempre no Navaratri, Lívia fala sobre os três gunas. E é muito importante, né? Persistir nessa, insistir nessa tecla, né? Porque a gente precisa ter esse entendimento que tudo nesse mundo está sob efeito dos três gunas. Porque é necessário, a criação não acontece sem os três gunas. Não é que um é pior, outro é melhor, não é por aí. Os três são necessários. Os três têm seu devido valor, né? Por exemplo, as rochas, as pedras, estão numa condição tamas, pela sua imobilidade, né? Pela sua densidade. Mas se a gente não tem rocha, não tem pedras, a gente vai ter o quê? A gente vai viver no éter, né? Então precisamos desse tamas. Por exemplo, sono, dormir, é tamas. Mas o que seria de nós sem dormir? O cansaço chega e a gente cai na cama e descansa. Então, tamas, ele tá aí, né? Para tudo. Do mesmo modo, rajas, que o tamas é a letargia, o rajas é a atividade. Hum? Então, no universo tudo está em movimento, todos os planetas estão em movimento, a natureza não para de crescer, né? Se a gente não cuida da plantinha, né? Aí começa a aparecer um monte de outras plantinhas que vão consumindo aquela planta, então, porque a natureza está produzindo o tempo inteiro produzindo, então a natureza ela é ativa. Então, rajas é atividade, né? O calor do sol é rajas. E sattva também está presente, porque a gente pode comparar o sattva com o céu, com o espaço, com o ar.
que é mais sutil, e precisamos disso tudo. Então, não é uma questão de ser inferior, de ser ruim, de ser negativo, de ser positivo, não é isso. É uma questão de uma proposta de elevação. Porque o nosso corpo físico, ele já é denso, e estamos por natureza. Mas nós estamos sempre em atividade, né? Sempre fazendo uma coisa ou outra, acorda de manhã, e tem muitas atividades ao longo do dia e tudo mais. Então, esse motor, né, essa ação, essa atividade, vem do efeito do Guna Rajas. Hum? Agora, quando a gente começa a se propor a se elevar, e aí a gente começa a meditar, a estudar, a orar, né? A, a fazer mantras e tudo mais, elevar os pensamentos, porque a mente também é muito sujeita a isso, né? Pensamentos densos, pensamentos mais ativos, agitados, e pensamentos mais leves. Então, a gente tem que estar assim, né? Trabalhando a nossa mente para. Então, por isso as práticas, né? Então, os três gunas, eles estão aí o tempo inteiro. É como a criação acontece. Não tem como tirar um e deixar outro, né? Todos três são necessários, o que eu quero dizer. Agora, quando a gente entra numa disciplina, um voto, vrata quer dizer voto, é, a gente, em primeiro lugar, né, assim que inicia o vrata, a gente propõe uma intenção. Eu vou fazer esse vrata, 28 dias dedicado a deusa Katyayani, com a seguinte intenção. Essa intenção ela precisa ser sincera, clara e objetiva. Sincera, clara e objetiva. E a recomendação também é que quanto mais elevada for essa intenção, essa proposta e este propósito, mais tudo mais é alcançado. Enquanto a gente fica presa a intenções mais tamas ou mais rajas, então a gente limita, né? Naturalmente limita, né? As possibilidades, porque fica ali reduzido àquele limite. Vocês estão entendendo? Quanto mais elevada for a intenção, maior ela abrange, porque o universo sabe, na verdade, tudo o que a gente quer. Então, essa lua que traz o Devi Puja e que no dia seguinte, a seguir, né, imediatamente a seguir, inicia o Katyayani Vrata, ela é a lua que absorveu todas essas práticas ao longo do mês de Kartika, que nós, inclusive, tivemos através de Shani Mahatmya, que foram 4 meses e meio, mas também, que é o Chaturdasi também, né? Chaturdasi não é o... Já, esqueci, Chaturdasi é o 14º dia. Tem um outro nome que se dá, que são 4 meses também, onde se deixa de comer uma coisa, tem um mês que não se come um tomate, outro mês não se come berinjela, sabe? Assim, tem esses 4, Chaturmásia, são 4 meses, que culmina também, esses 4 meses também culminam hoje, conclui hoje. Conclui o mês de Kartika, conclui o Chaturmásia, que são essas práticas onde se reduz certos tipos de alimentos e também intensifica, né? A gente reduz para um lado e intensifica do outro. Então, reduz o alimento físico e intensifica o alimento espiritual. 4 meses todos os anos. E o último mês é mais forte, porque é o mês de Kartika, que aí vem as peregrinações. Então, a Lua hoje, ela está recolhendo tudo isso, entende? Toda essa energia. Muitas pessoas fizeram Chaturmásia, fizeram as peregrinações, né? É, as peregrinações, elas não necessariamente precisam ser feitas com os nossos pés. Podem ser feitas também com a nossa mente. Quando a gente faz o Navaratri, ele é uma peregrinação. Quando a gente faz o Diwali é uma consagração. Então, nós estamos aqui acompanhando toda essa energia de um modo ou de outro, que eu quero dizer, né? Juntos, né?
Tivemos 4 meses e meio de Shani Mahatmya em pleno Chaturmasya. Tivemos o Navaratri durante o mês de Kartika. Tivemos o Duodasi, né? Que foi bem no meio do mês de Kartika, que a lua nova fica no meio das duas luas cheias. Então, é uma lua cheia de grande potência. Então, assim, estamos aí agora sintonizados a tudo isso. Por isso, eu coloco sempre essa premissa de que, para participar do Katyayani Vrata, é necessário que a gente tenha um conhecimento, um pouquinho de conhecimento que for, sobre as Navadurgas, tá? Porque Katyayani é uma das Navadurgas. Então, e Katyayani, ela é a sexta das Navadurgas, ela que é celebrada na sexta noite do Navaratri. Então, antes dela tem a quinta, tem a quarta, tem a terceira, tem a segunda, tem a primeira. Então, não adianta conhecer só Katyayani, é preciso conhecer todas que vêm antes dela. Porque a que vem depois delas, de Katyayani, vocês sabem, né? Elas são deusas que estão totalmente trazendo a presença do espiritual, que é Kauratri, Mahagauri e Siddhartri. Então, para a gente poder adentrar essa dimensão dessas três deusas finais do Navaratri, só com a permissão de Katyayani, né? Lá com a sua espadinha e seu vaso de sangue no colo. Não, desculpa, Katyayani não tem espadinha e vaso de sangue, no colo. É Kushimanda, perdão, perdão. Katyayani, ela é a matadora de Mahishasura. Ou seja, sem a gente aniquilar o masculino negativo, perverso, né? Não tem como chegar junto às outras três. Até porque Kauratri não é brincadeira, né? Kauratri não é brincadeira. Então, Katyayana, ela faz em nós uma espécie de sacudida, né? De, tipo, cai na real, porque daqui a pouco é Kauratri. Então, o Katyayana Vrata tem, então, esse propósito, né? De fortalecer o feminino, o nosso feminino. Tornar o nosso feminino mais forte. De fato, o nosso feminino é forte, mas é realizar essa força. Ele já é forte, mas a gente precisa realizar essa força. Porque ele é testado e desafiado continuamente, todo santo dia. Quem diz que não? Quem diz que o nosso feminino não é testado e desafiado todos os dias? Em algum momento do dia, isso vai acontecer. Nem que seja por alguns minutos, isso vai acontecer, né? Em alguns casos, é o dia inteiro, semanas, meses, anos, décadas, né? Com a força do feminino sendo desafiada, né? Sendo provocada de algum modo, né? Para que ela caia no enfraquecimento. Então, o voto de Katyayani, ele também vem com essa proposta de exposição do reconhecimento da natureza do nosso planeta. Então, é um voto também que é dirigido ao bem do nosso planeta. Mãe Terra, Bhudevi, Om Bhu Bhuvaha, Om Bhu é a Terra. Om Bhu Bhuvaha Swaha Tat Savitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Naha Prachodayat. Om Bhu, depois do Om, a primeira palavra, a primeira sílaba que vem é Bhu. Bhu é a Terra. Bhu vem de Bhumi, Mãe Terra. Então, é, o Katyayani Vrata tem esse propósito, né? E tudo é preparado. Chaturmasya está preparando, mês de Kartika está preparando, Navaratri está preparando, Diwali está preparando para que a gente possa entrar no Katyayani Vrata, que é um trabalho unicamente feminino. E
Somente mulheres participam, ok? Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, alguma comentário, alguma dúvida, pode ir falando aqui. Ô, Olivia, obrigada. Om Somaya Namaha, sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria de saber se todas que estão aqui, nós estamos em 26, o grupo tem, comigo são acho que 50 51 participando. Se todas que estão aqui estão inscritas no Katyayani Vrata. Se tem alguém que não se inscreveu. Ah, Clarice não? Clarice, seu nome? É, né? Clarice. Se não se inscreveu? Não quis? Ah, tá. Tá bom. Ok. Quer falar? Oi, Bernadette. Não, eu não me inscrevi, Uhum. mas eu tô assistindo para, quem sabe eu me inscrevo, não sei. Ah, Não- bem-vinda, né? ainda der tempo, né? Sim. Você fez o Navaratri, não fez? Não, não. Eu fiz O Diwali. o Diavética e Vidas Passadas. E Ah, aí o Shani, né? Fechado Mahatmya. Mahatmya, tá, É. certo. Então, depois daqui, eu converso contigo, tá bom? Para, se você decidir participar, a gente conversa. É, então, todo mundo mais se inscreveu, né? Pelo que eu estou entendendo, sim. Está todo mundo inscrito lá no grupo. E teve o pessoal que não pôde vir essa noite, né? Até porque é uma noite de feriado, é uma sexta-feira de lua cheia, mil programações por aí acontecendo, né? Então, é totalmente compreensível. Mas eu vou colocar a gravação lá no grupo, para e também em outros lugares, né, para que possa. O Kajanvrata não é uma coisa muito conhecida, né? Porque o Navaratri é Diwali muito mais, Mahashivaratri, né? Krishna Janmashtami também é muito conhecido, entre outros, né? Ganesha Chaturthi, Guru Purnima, Buddha Purnima. Kajanvrata não é assim tão conhecido. Então, existe uma história ah, de Krishna com as golpes, né? Que o mês de Kartika também é celebração da dança da raça, né? Que ele, as golpes quer dizer pastoras. A tradução de golpis é pastoras. Gopa é pastor. Gopi é pastora. São palavras que têm a sílaba go no início. Então, vocês já devem ter ouvido falar que Krishna também é conhecido como Govinda e como Gopala, né? Então, a palavra go significa vaca, tá? E goa também significa sentidos. Um Govinda significa aquele ah, que é seguido pelas vacas, porque ele, na infância dele, ele foi um pastor. Na verdade, nem de vacas, né? De bezerros. Mas também aquele que atrai os nossos sentidos. Nossos sentidos são atraídos por ele. É, e Gopi, ou Gopa, significa pastores, que cuidam dos rebanhos, certo? Das vacas que são leiteiras, dos bezerros que nascem. Então, se descreve no Bhagavata Purana que o pai de Krishna, o pai que cuidou dele, né, durante toda a infância, porque ele estava sendo perseguido por morte, né, Krishna na infância. Então, ele teve esse pai que cuidou dele, pai e mãe, Yashoda, Nanda e Yashoda, e cuidaram dele durante toda a infância. Então, eles, é, se diz que Nanda, o pai de Krishna, tinha 900 mil vacas. Ele era muito rico.
Ele é considerado um Vaishya, que são os produtores muito ricos na época, né? Então, o filho de um pastor tinha também o dever de pastorear, né? Então, só que os filhos menores cuidavam dos bezerros e os maiores cuidavam dos animais já crescidos, né? Então, Gopi significa isso, as pastoras. Elas eram encarregadas de puxar, tirar o leite da vaca e daquele leite fazer uma série de preparações. Então, é muito comum quando a gente vai à Índia, principalmente em Vrindavana, a gente passa por tendas que tem pirâmides de doces feitos de leite. Pirâmides. Todos os tipos de doces que se possa imaginar, dos mais deliciosos, porque eles colocam cardamomo, eles colocam pistache, eles colocam coco, eles colocam... Então, assim, é realmente um néctar delicioso demais. Porque essa cultura, ela ainda existe lá até hoje, em Vrindavana. A mesma cultura de 5.000 anos atrás. Hoje está mais modernizada, né? Porque da década de 60 para cá, passou a ter muita vinda de ocidentais para lá, e aí deu uma certa modernizada em Vrindavana, mas aquele teor, aquele costume e as práticas, principalmente os templos, né? São 5.000 templos em Vrindavana, um lugar pequeno, muito pequeno, tem 5.000 templos. Então, é, com isso, a Krishna, as gopis, né? Só que as golpes, elas tinham as golpes que já estavam na idade, que ainda eram solteiras, estavam chegando na idade já de querer ter um pretendente, né? Então, existe na tradição védica que as moças nessa fase de idade, elas devem, então, fazer esse vrata, esse voto para a deusa Katyayani. E o que as golpes, e eram muitas, né? A gente fala 108 golpes, mas eram muito mais. Então, o que elas faziam? Elas faziam o Vrata para Katyayani, todas elas, para ter apenas ele como esposo. Todas elas, né? E a dança da raça, Krishna, então, realiza a vontade delas, porque ele, ele é o Geshvara, né? O senhor dos poderes yógicos, Krishna, assim como Shiva, Krishna também. Então, ele se multiplica, né? Em vários Krishnas, para poder realizar o desejo de cada uma, de estar com ele. A arte está ali, olha só, mostrando a lua. Metade é a arte e outro lado é a lua. Muito bom. Vocês estão vendo o brilhinho lá atrás? É a lua. Tá Muito, perfeito, tá aqui. Tá muito, perfeito, tá lindo. tá lindo, muito bom você estar aí com a lua. Nossa, que bênção isso, muito bom. Jai Devi. Então, essa noite vocês já podem fazer uma oferendinha para Devi, para a Mãe Divina, coisa simples, coloca uma aguinha, né? O mais importante é colocar o coração, como a Ashley está fazendo, né? Nesse lugar de reverenciar a Mãe Divina, honrar a Mãe Divina essa noite, que é a noite dela, né? Acende um foguinho, faz uma oração. Vou colocar esse mantra que coloquei antes para vocês. Vou colocar lá o link, tá? Pode usar esse mantra também para fazer uma meditação antes de dormir, certo? E eu vou começar a colocar, então, as orientações do, do Katyayani Vrata no grupo. Já vou colocar hoje, porque ele começa amanhã cedo, né? Nós vamos encontrar às 8 horas. E a ideia é que todas possam estar presentes. Eu sei que algumas pessoas terão dificuldade de estar presentes no sábado às 8 da manhã, mas, assim, quanto maior o nosso grupo, né, maior a nossa presença, mais forte, mais intenso é o nosso vrata, tá? É o nosso voto. Quanto mais presença ocorrer. Não vamos estar nos encontrando em noites seguidas, como na Varatri, não será assim.
Serão encontros, como eu coloquei lá já no grupo, é, uns 5, acredito, 5 ou 6 sábados de manhã ao longo do voto. Porque o voto tem essa importância de estarmos reunidas, assim como as golpes, né, se reuniram, e, mas também tem o fator individual, que é a determinação e o compromisso de cada um, né? A determinação e o compromisso de cada uma na prática. Ah, e essa prática é o quê? Essa prática ela tem mantra, essa prática ela tem banho, essa prática tem um tipo de alimentação, tem oração, tá? Então, muito linda e se faz diariamente ao longo dos 28 dias. É, sim, eu tinha conversado com a Mariana agora há pouco sobre isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês o mapa de agora, nossa. Eu coloquei para 20 horas porque a reunião começou às 20 horas, né? Esse é o mapa de agora. E quando eu mostrei para Mariana, a Mariana falou assim: no exato momento que a Lua está formando Gaja Keshari Yoga e entrando em exaltação, né? Porque, se vocês repararem, a Lua está aqui a 0 graus de Touro. A Lua cheia, o auge da Lua cheia foi a 29 graus de Áries, hoje às 18h28. Mas às 20 horas, pouquinho depois, ela já está em Touro, vocês estão vendo? Assim como o Sol ainda não, o Sol está indo amanhã, entre hoje e amanhã, para Escorpião. Mas a Lua já está em Touro. E estando em Touro, como Júpiter está em Touro, formou a conjunção Lua-Júpiter em Touro, que é um Gajakeshari, né? Lua-Júpiter junto é Gajakeshari Yoga, que é conhecido como o yoga da combinação entre o elefante e a tigresa. Gaja quer dizer elefante e Keshari quer dizer tigresa. E o que que isso significa, né? Que é só quando a Lua e Júpiter estão juntos ou em certos aspectos entre os dois, entre a Lua e Júpiter. E aqui é a conjunção que é a mais forte, e com a Lua ainda exaltada, né? Em Touro, dentro ainda dessa atmosfera de Lua cheia que a gente ainda está, né? A atmosfera da Lua cheia, após o apogeu dela, o auge dela, que foi às 18h28 de hoje, ainda permanece uns 2, 3 dias, tá? Essa atmosfera que ela produz 3 dias antes, 3 dias a seguir. E entre hoje e amanhã a Lua está em Touro. Acho que depois de amanhã um pouquinho também. Então, o Gaja Keshari está aí acontecendo. Esse yoga, yoga na astrologia védica significa combinações planetárias, tá? Certas combinações planetárias. Eu sempre repito isso, nós estudamos na astrologia védica mais de 300 tipos de combinações planetárias e não obrigatoriamente precisam ser conjunções, tá? Existem combinações planetárias que são auspiciosas, existem combinações planetárias que não são auspiciosas. Gaja Keshari é considerado um dos mais auspiciosos combinações, que é a Lua conjunta a Júpiter ou certos aspectos ocorrendo entre a Lua e o Júpiter. Esse Gaja Keshari, vindo de uma lua cheia a fim de Kártika, final de Kártika, dando introdução ao Puja Devi e iniciando também o Katyayana Vrata, com a lua exaltada, inclusive, esse Gaja Keshari ele é muito potente, muito, muito potente, vocês podem ter certeza. E o que Gaja Keshari significa? Vou dizer assim uma frase, né, que a gente costuma usar para esse entendimento desse yoga. Faz com que a fortuna chegue à porta de sua casa. Né? A fortuna chega até a porta de sua casa. É um yoga muito afortunado, porque a Lua, que é Chandra Deva, se reúne com Júpiter, que é Guru Deva. Então, assim, toda a graça, toda a bênção, toda a misericórdia que flui do coração de um guru genuíno fica aí a nosso dispor. Hum? Então, além disso, também observei algumas coisas desse mapa, que eu acho que é importante a gente falar dele em função do Vrata, que vamos começar. Um é o aspecto que está acontecendo de Mercúrio, entre Lua e Mercúrio, né? Que é o Mercúrio em Escorpião, e eu acredito que vai ser um estudo bastante profundo. A Lívia saiu, está retornando.
porque Mercúrio tem a ver com estudos, né, em Escorpião, então vai abrir esse espaço para estudos muito profundos, até porque o Sol daqui a pouco entra em Escorpião também. E durante o nosso Vrata, Mercúrio vai retrogradar em Escorpião, então vai bater muito essa tecla do Escorpião, né, porque praticamente o Vrata vai se estender durante todo o período que o Sol vai estar em Escorpião. Como ele entra amanhã, né, entre hoje e amanhã, ele entra em Escorpião e fica 30 dias. Né? E Mercúrio retrogradando, se alguém quiser confirmar essa retrogradação de Mercúrio, quando ela começa, quando ela termina, se é mesmo somente em Escorpião, se entrar em Sagitário vai ser muito pouco. É, então, com isso, vai ter muita profundidade, tá? Muita profundidade, muita purificação, uma percepção maior dos nossos impulsos, dos nossos ímpetos, né? Das nossas, como que a gente reage às situações da nossa vida, né? E muita limpeza também de memórias, de lembranças que já não precisam ser descartadas, elas se tornam desnecessárias. Então, é um prata de profunda purificação, né? Vênus em Sagitário também é muito importante, né? A posição de Vênus em Sagitário também é interessante. Eu não sei se Vênus vai ficar todo o Vrata em Sagitário, talvez já entre em Capricórnio em algum momento, mas nós vamos começar o Vrata com Vênus em Sagitário. Como Vênus na astrologia védica é considerado um guru, e Sagitário é regido por Júpiter, Júpiter também é considerado um guru, então nós vamos ter muitas bênçãos dos gurus, dos mestres, mas também vamos acessar amplos conhecimentos. Saturno saindo da retrogradação, no signo de Aquário, né? É um trabalho de disciplina, um trabalho de compromisso, né? De lealdade consigo mesmo em relação ao voto que assume, né? Entendendo que isso, um Saturno em Aquário, Saturno só vai ter Aquário daqui a 30 anos. Então, é um compromisso com a evolução, na verdade, né? Com a evolução e com a humanidade até. E Aquário é um signo muito humanitário. E, finalmente, o Marte em Câncer, né? Tem também lá o quê? Tem Virgem, Urarro em Peixes, que entra, né? Virgem tem a ver com os rituais, as práticas, né? A limpeza, vamos ter banhos, vamos ter um refinamento na alimentação, né? E o Nó do Norte em Peixes, trazendo então a nossa potência espiritual com isso, como resultado. Agora, uma coisa que é muito importante também falar é sobre que Marte, estando em Câncer durante todo esse período, e eu não sei se ele, antes de 15 de dezembro, acredito que ele já retrograde. Vai haver uma retrogradação de Marte dentro do próprio Câncer, que vai levar Marte para Gêmeos, e depois, mais tarde, no ano que vem, Marte volta de novo para Câncer. Então, tem aí um ritmo de Marte acontecendo. Bem, nesse momento que nós estamos começando o voto, Marte está em Câncer. Quando Marte está em Câncer, ele está em queda, né? Está em queda. Inclusive, ele está no Nakshatra Pushyami, que é um nakshatra ele tem várias representações, né? Puxa, um deles é um buquê de flores, outro é um úbere de uma vaca sendo espremido e saindo leite, outro, então, um vaso de néctar, é outro símbolo de Puxame. Então, Puxame, Marte em Puxame, Marte em Câncer, Marte no nakshatra Puxame, pega muito nas nossas carências, o que nos carece. O que nos falta? Qual a nutrição que nos falta? Que tipo de nutrição nos falta? Eu falo isso desde o nível mais físico até no nível mais menos físico. O pessoal chama de metafísico, né? Então, mais físico até o nível metafísico. Muito importante que vocês tenham essa honestidade consigo mesmos em relação às carências, né? As carências. Veja bem, em nome das carências, principalmente o contingente feminino, as mulheres, tendem a fazer grandes sacrifícios na busca ilusória de tentar preencher as carências. Elas se sacrificam por isso. Estão entendendo? De uma maneira ou de outra. Elas tendem a se sacrificar. Então, os Vedas falam para a gente que existem dois tipos de sacrifício. Na verdade, são três, né? Porque são três gunas.
né? Um é o sacrifício que a gente faz, sacrifício cego, que a gente faz movido pela ilusão na tentativa de obter algo normalmente subjetivo, como se esse algo pudesse então ser aquilo que vai trazer solução para todas as coisas, tirar todo o seu sofrimento, né? É, é, todas as carências, né? Tudo isso. E é o sacrifício cego. Um outro sacrifício que é, inclusive, considerado até mais ideal, porque é o sacrifício do fogo, né? É o yagya, é a cerimônia de fogo, e seria mais dessa natureza rajas, né? Mas também nós tendemos sacrifício que não é exatamente cego, mas ele é incontrolável. Incontrolável e ele não tem a intenção de que acertadamente se vai realizar o que se pretende, e quando não se realiza, então é um desastre. E, finalmente, tem o que se chama de sacrifício voluntário. Quer dizer, então, em vez de a gente atrair para a nossa vida situações de altos sacrifícios, a gente simplesmente faz um sacrifício voluntário, de livre e espontânea vontade, que, que é, então, o vrata, né? É a disciplina. É o sankalpa, que é a intenção, e o vrata, que é a disciplina. É um sacrifício do mesmo modo. Porém, ele é cheio ah, de boa vontade. É um sacrifício de boa vontade, é um sacrifício espontâneo, é um sacrifício bem mais simples e que ele tem, mas ao mesmo tempo muito forte. Tão forte que ele é capaz, esse sacrifício é capaz de afugentar os sacrifícios ilusórios, cegos e dotados de ganância, etc. Interesses, etc. Então, por isso que eu queria muito mostrar para vocês esse mapa, que é da noite de hoje. A Kátia também não está inscrita nessa vez, certo? Kátia Neves, né? Tá, vamos conversar. Então, ah, ok, eu vou. Agora a gente vai concluir o nosso encontro. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer outra pergunta. Estou perguntadora hoje, né? Ninguém pergunta, pergunta. E perguntar às meninas que fizeram Katyayana Vrata ano passado, como foi a experiência, né? Algumas que estão aqui fizeram, né? Jaqueline, Mariana, eu tenho certeza, Ana Moura, né? Fez. Assim, se alguém quiser, lógico, se não quiser fazer, falar também não precisa. Tem tempo lá no grupo para a gente falar muita coisa, né? Ahn, quer falar, Jaqueline? Boa noite, mestra. Boa noite, meninas. Boa noite, Parvati. Ah, participei do Katyayana Vrata ano passado, e acho que, como todos os trabalhos com a deusa, foi muito, muito profundo. Assim, abriu percepções, abriu relacionamentos, abriu muitas questões internas minhas que eu não aceitava referente a relacionamentos, assim, eu consegui me resolver com isso. E muito fortalecimento, muita clareza sobre propósitos maiores também. E o meu Vrata foi muito especial, porque era uma coisa que eu vinha tentando trazer para minha vida há muito tempo. E praticar ele durante o Katyayana Vrata foi o que me fortaleceu para trazer de vez aquilo, assim, então, para consolidar, para trazer permanência, assim, então foi uma energia muito forte, muito potente. E tá, passei o ano todo esperando por mais um.
Gratidão. Parvati Devi. Mariana quer falar? Vê se Mariana quer falar. Não, acho que não. Acho que Não, caiu. pode falar. Ah, tá Tô aí. aqui. É, como a Jaque estava falando, né? Quando a gente faz o Vrata para Katyayani, aliás, é o que ela falou, né? Qualquer coisa que a gente faz para Devi é muito, mexe profundamente com essa parte energética nossa interna. É, e como a Jaque, eu também escolhi um Vrata que fizesse sentido para minha vida e que permanecesse. Lógico que isso não é obrigatório para todo mundo, né? É, como a primeira vez que eu fiz um acompanhamento das deusas, né, a cura do feminino com a B, eu escolhi parar de comer carne vermelha e eram só 3 meses e hoje já tem 9 anos que eu não como carne vermelha. Então, a gente acaba escolhendo alguma coisa. É importante que a gente escolha alguma coisa que a gente realmente queira mudar na gente, que a gente realmente queira trazer para nossa prática, para nossa vida. E muda, assim como cada Navaratri, assim como cada experiência espiritual que a gente faz com o Devi, vira uma chavinha, vira movimenta alguma coisa interna nas nossas águas que deixa a gente muito mais inteiro, muito mais preenchido. E por isso que não dá para deixar passar essa experiência de jeito nenhum. É isso que eu posso falar agora. Gratidão, querida. Gratidão, gratidão. Muito bom, muito bom. É, E também tem outra coisa, né? Que o Caetano Vrata, no ano passado, terminou no dia 25 de dezembro, né? Esse ano está vindo mais cedo, né? Do dia 15 de novembro a 15 de dezembro. Mas, mesmo assim, ele é muito bom para a gente fechar o ano, né? A gente fecha o ano assim, maravilhosamente, com todas as atividades que foram feitas ao longo do ano, o Katyayani Vrata vem e fecha, né? Conclui, né? Consagra esse encerramento do ano para a gente também. Ah, e por que só mulheres? Por que só as mulheres? Por que Katyayani Vrata não abre as portas para os homens, né? Alguns devem estar perguntando isso. Ah, por que que eles não podem entrar? Pois é. Ah, é esse princípio do feminino que a gente entende como as mulheres como representantes da Mãe Terra, porque a elas foram dado essa bênção que é de geratriz, né? As mulheres elas estão sempre gerando, mesmo que elas não tenham gerado filhos. A natureza da mulher é sempre gerar alguma coisa. Elas estão sempre gestando e gerando algo, sempre gestando e gerando algo. Muito parecido com a Mãe Terra. A Mãe Terra está sempre gestando e, né, e gerando alguma coisa. Então, por isso que o Katyayani Vrata, ele traz essa energia, né, essa frequência, né, do poder criativo, de gerar, de gestar e gerar, né? Então, o Katyayani Vrata é uma forma, inclusive, de nos gestar e nos gerar a nós mesmos. Então, ele é um processo de renascimento. E ele tem dois momentos, né? Que é a primeira quinzena, que é da lua minguante, começando a partir de amanhã. A gente entra gradativamente na lua minguante. Quando a gente chega na metade, que é no 15º dia, a gente está na lua nova. Então, esse primeiros 15 dias é a gestação, né? E depois da lua nova, a gente tem, então,
a lua crescente, porque vai de lua cheia a lua cheia. Então, nessa fase da lua crescente, é a nossa geração. Então, a gente gesta energia nas primeiras 15 noites, nos primeiros 15 dias, e geramos energia na segunda quinzena crescente da lua. Ok? Isso era algo que eu precisava falar, muito importante para você. E a gente vai ter as práticas rituais entram muito o elemento água, que é um elemento lunar, ligado tanto à Lua quanto a Vênus, e Lua e Vênus são planetas femininos, né? São grahas femininos, tá? Então a gente também tem, durante o Vrata, essa prática onde entra diariamente o elemento água. São as águas dos rios sagrados, ao longo de todo o Katyayana Vrata. Então, mulheres fortalecidas nesse nível espiritual, moral, mental, intelectual, físico, na saúde, na mente e no corpo, está sendo muito necessário no mundo de hoje. Então, nós vamos, inclusive, dar apoio uma à outra, né, na manutenção do voto que cada uma esteja assumindo. Maria Angélica está aqui, olha, totalmente inspirada por essa lua magnífica. Olha que ela acabou de dizer, que gostaria de lembrar que nessa gestação é gerada a verdade que nos leva à liberdade. Já estou eu aqui arrepiada de cima a baixo, né? Então a gente gesta a verdade e gera a liberdade, né? Feminino liberto e não mais aprisionado, né? Então, para a gente poder realizar essa liberdade, é preciso que a gente fortaleça o feminino. E aí, muitas coisas sobre esse assunto a gente vai conversar durante todo esse período lunar, tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Já demos aqui o nosso tempo de 1 hora de encontro, para a gravação não ficar muito longa, mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho ainda no grupo, para poder conversar com Kátia, conversar com Clarice, para a gente poder, então, já tomar as noções do que o Brata consiste especificamente. Não vou dar esses detalhes agora na gravação, porque essa gravação vai ficar pública, tá? E então, somente quem entrar realmente no grupo para quem eu vou passar as informações das práticas do Katyayana Vrata, certo? Mas, mesmo assim, quem não puder participar por motivo ou outro, saiba, né, que esse período de mês lunar dessa lua cheia próxima é um período muito forte, que ele possa abençoar todas as mulheres no mundo, de todas as idades, todas as meninas, as mulheres grávidas, as mulheres que estão amamentando, as mulheres que correm de cima para baixo para levar seus filhos para a escola, para não deixar, né, nada acontecer com eles, e também cuidando de um lar, cuidando de um matrimônio, cuidando de toda uma família, né? Ou participando veementemente nas questões sociais, às vezes nas questões políticas, né? Que durante o Katyayana Vrata todas essas mulheres possam receber também, mesmo que não estejam fazendo Katyayana Vrata, possam receber as bênçãos de Devi, né? Da Mãe Divina, e que nós possamos ser, então, esse instrumento, né? Podemos ser esse instrumento que vai receber e poder depois compartilhar com todas as mulheres da nossa vida, filhas, irmãs, tias, avós, netas, né? Então, é a sabedoria do feminino. Ok, então, até amanhã às 8 horas. Namastê, um abraço grande, profundo. Hariom, Tat Sat, Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai Katyayani Devi, Jai Devi Puja, Radhe Radhe, Jai Gopis. Até amanhã. Boa noite.